Bom dia, meus irmãos da paz. Muito tempo aí sem gravar um vídeo. Retornando esse dia e gravando mais um vídeo aí, para falar da palavra do Senhor. E quero deixar para nossa meditação, né, uma palavra que eu ouvi ontem. Quero estar repetindo, né, um pouco dela aqui, bem rapidamente, né? Sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que está lá em João, capítulo 20, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão e Pedro, o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Por isso Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O que essa palavra vem dizer para nós? A tradição judaica, ela vai dizer que antigamente tinha o senhor da casa, né? O dono da casa, que tinha os servos, os empregados, pessoas que trabalhavam para eles, e quando eles iam servir, né, a mesa, ia colocar ali o almoço, o jantar, a refeição, se colocava o lenço. É a parte para poder limpar a boca, né? Então, esse senhor, ele fazia suas refeições ali, né? E ele pegava esse lenço. Se ele amassasse o lenço e amassasse ele de qualquer jeito e jogasse na mesa, estava sinalizando que ali tinha acabado a refeição. Sinalizava que não queria mais, que os servos poderiam retirar a mesa, né? Que a parte dele ali concluía. E aí os servos retiravam a mesa e seguia, né, o dia. E se esse senhor ele estivesse ali almoçando, jantando, fazendo sua refeição, ele pegasse esse lenço e dobrasse esse lenço e colocasse ele em cima da mesa, ele estava sinalizando que ele iria voltar. Então ali, pela lei judaica na época, eles não poderiam retirar a mesa, não poderiam mexer, porque sabia que o seu senhor iria voltar. Mesmo que ele saísse de casa, mas se ele colocasse o lenço ali dobrado, é sinal que ele iria voltar para finalizar aquela refeição. Mas o que essa tradição tem a ver? Então, assim, Jesus ele teve muito cuidado com isso. Jesus ele ressuscitou, né? Então, assim, Jesus é o único que a gente pode dizer que ele está vivo, né? E ele está vivo mesmo, porque você pode ir em Israel e visitar um monte de túmulo de pessoas que está aqui na Bíblia, né? Só que o túmulo de Jesus ele está vazio, porque ele ressuscitou por nós, né? Por amor a nós, e ele está vivo até hoje. E o que isso tem a ver, essa tradição que eu falei sobre essa passagem? A Bíblia vai dizer lá no versículo 7 que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que estava com os lençóis, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Em outras versões, essa aqui é a NAA, em outras versões vai dizer que o lenço estava dobrado. O que isso quer dizer? Que Jesus ele teve esse cuidado de dobrar o lenço e dizer para nós que ele vai voltar. Então ele saiu dali do túmulo, deixou esse lenço como sinal. A tradição judaica era assim, que Jesus ele teve esse cuidado de deixar essa mensagem para nós, que ele foi, mas ele vai voltar para buscar a igreja. E que igreja é essa? Aqueles que creem em Jesus. Jesus não vai voltar para buscar denominação, ele não vai voltar para buscar igreja evangélica, igreja católica, outras igrejas. Ele vai voltar para aqueles que creem em Jesus, porque
sabemos que somente em Jesus que nós podemos ter a salvação. Somente em Jesus Cristo que nós podemos ter a vida eterna. Mais em ninguém. Dentro da Bíblia que tem muitos personagens da Bíblia que nenhum deles venceu a morte como Jesus venceu. Nenhum deles se manteve sem pecado. Nenhum deles se manteve justo a ponto de nos dar a vida eterna. Mas Jesus, ele veio como um homem, ele morreu em nosso lugar, morreu sendo em nosso lugar como pecador. Ele morreu naquela cruz sendo maldito em nosso lugar. Era para nós estar morrendo naquela cruz e ele fez isso por nós. Mas a coisa boa é que esse detalhe da Bíblia nos revela isso, que o lenço ficou dobrado. Então é um sinal que Jesus ele vai voltar para nos buscar. Então, se você ainda não se decidiu, se você não entregou a vida para Jesus, entregar a vida para Jesus não é para uma igreja. Talvez tem muitas pessoas dentro de uma igreja que ainda não conheceram Jesus. Mas entregar a vida para Jesus é confessar que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida e seguir servindo a Ele todos os dias da nossa vida. Então, se você não fez isso, você ainda tem o tempo de fazer isso. Você pode fazer isso hoje. Você pode, talvez, convidar uma pessoa para poder orar com você, fazer essa confissão, que Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar a buscar pessoas. A igreja que fala somos nós somos o templo do Espírito Santo. Mas ele vai buscar aqueles que creram e confessaram que Jesus é Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, você tem esse tempo de estar confessando Jesus como Senhor e Salvador para a sua vida. Então fica essa mensagem nesse dia. Jesus ele quer salvar a nossa alma. Jesus quer salvar a nossa vida. E se você não fez isso, você ainda tem tempo hoje. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo.